A teoria do valor de Marx certamente mereceria mais do que uma única aula, uma vez que ela está no centro, né, das disputas e economistas que representam mais a economia política e também a teoria econômica com viés marxista, é, encontra-se ali a disputa dessa linha de trabalho com o que é a economia em geral, essa economia que se constitui ali na parte final do século XIX e que é hegemônica dentro do campo dos estudos econômicos, né? Então, nesse sentido, o que eu vou fazer aqui é, de fato, apresentar só as informações básicas, né, e algumas passagens de referência para entender como Marx pensa isso, né, em relação a aquilo que viria a ser depois a economia, ou a economia pura, né, que eu vou explicitar aqui na exposição um pouco dos aspectos, né, de como é que isso se relaciona com o que Marx está fazendo, o que esses economistas desde lá, os marginalistas do fim do século XIX vem fazendo, não é totalmente desconhecido de Marx. Ele não toma muito notícia desses autores, esse grupo de autores que já aparece ali no fim da vida de Marx, né? Mas o que eles dão continuidade, ao que eles dão continuidade, é, é na terminologia de Marx, isso aparece como os economistas vulgares, não é? E eu estou para apresentar aqui uma contraposição dentro do que Marx está se propondo fazer, que me permite explicitar um pouco o que está em jogo quando Marx fala de economistas vulgares, né? Que seria para ele toda essa economia que vem depois, ela, primeiro, ela é essencialmente ideológica, não é? E isso significa ali que eles não estão tão preocupados em entender os mecanismos, os processos mais profundos, mas simplesmente dar conta, né, do que aparece assim na superfície do mercado. E isso é exatamente o que Marx entende que constitui o vulgar, ou seja, o não científico, né? Científico para ele é exatamente buscar essa explicação, né, a partir do que acontece por trás, né, por baixo da superfície, né? Então, para a gente identificar um pouco por onde vai a teoria do valor em Marx, que assim, eu sempre fiquei aqui, porque como existem disputas em torno da teoria do valor, eu já não saio batizando ela direto, né? Apesar da teoria do valor que Marx trabalha ser a teoria do valor trabalho, que ele adota a partir de Adam Smith e Ricardo, não é? Eu preferi falar aqui da teoria do valor em Marx, quer dizer, como essa teoria aparece nos textos em que ele reflete sobre. Eu vou fazer uma rápida exposição também do que constitui essa teoria, mas o foco não é a exposição completa da teoria do valor, que normalmente se aprende quando se faz uma leitura do Capital, né? Porque o Capital todo é uma exposição exaustiva da teoria do valor. O que eu vou apresentar aqui, nesse sentido, é um pouco esquemático, né? Mas o meu interesse é um pouco entrar a trabalhar, na medida do que cabe numa sessão, o aspecto teórico, né? Porque esse é um problema que está em aberto desde a época, né, da publicação do Capital e até hoje, né? Existem sempre de novo ensaios de ler a teoria do valor de Marx com outra ótica, não aquela sugerida por Marx mesmo e sobretudo por Engels, né? Então, primeiro, a primeira parte diz respeito ao ponto de partida, né, que é o início da teoria, e a que Marx se dedicou bastante ao longo de muitos anos, foi trabalhando em várias versões que diz respeito ali à análise da mercadoria e essa compreensão elementar
do valor, da forma de valor e o desdobramento disso, né? A expressão da forma de valor, a modificação da forma de valor na forma de dinheiro, na forma de capital, para ter uma sequência, né? Uma conexão interna dos conceitos, né? Então, vocês entenderem o que é o ponto de partida. Tanto que lá nos manuscritos de 1857 e 1858 se encontra uma referência de Marx de que ele inicialmente tinha pensado em partir do valor diretamente, né? Aí depois, como aparece no texto de 1859, ele, para a crítica da economia política, né, Marx acaba adotando ali o ponto de partida na mercadoria. E eu vou traçar algumas considerações em seguida ali sobre isso, mas além então de todo o contexto em que isso é feito, a gente encontra uma explicitação disso num texto já quase para o fim da vida dele, de 1879, que também agora foi traduzido e publicado em português, se chama em alemão Randglossen zu Wagners Lehrbuch der politischen Ökonomie. Randglossen aqui são observações marginais, né? Então são apontamentos à margem da leitura do livro de Wagner. Essas notas foram redigidas em 1878, 1880, lembrando que Marx faleceu em 1883, então eles estão ali já numa fase em que ele está com a saúde muito precária, né? E aí o contexto é que ali está ocorrendo uma recepção do Capital de Marx por parte de autores economistas, autores desse campo ali alemão, e que começam a se referir a Marx e a fazer uma leitura que na ótica de Marx é equivocada, né? E aí por isso que tem essas Randglossen tem esse objetivo de certa forma desmentir o que o Wagner está dizendo dele em seu livro, né, de 1879, que é uma interpretação equivocada, né? E aí Marx diz nessas notas: eu parto da forma social mais simples em que o produto do trabalho se apresenta na sociedade atual, e esta é a mercadoria. Isso ele já fez, então, para a crítica da economia política de 1859, e vai fazer nas diversas versões que isso aparece no contexto do Capital, né? É ela que analisa, né? Eu analiso a forma social mais simples, que é a mercadoria. E isso inicialmente na forma em que ela aparece. Então aqui começa a vir a linguagem, né, que é se acostumar, esse aparecer, né, o nível da aparência, ou já se apresentar, né, como de cara, assim, esse produto do trabalho se apresenta na sociedade. Ele não se apresenta como produto de um trabalhador. Ele se apresenta como mercadoria, com um certo valor de troca, como na análise disso facilmente se pode estabelecer, né? Então, essa a forma em que ela aparece, né? Que depois a gente vai ver que ela se contrapõe à forma essencial, né? Então, aparência e essência é essa contraposição que eu falei, que hoje eu vou, pelo menos, apresentar um par de conceitos que vem de Hegel, né? Que é o nível da aparência. Cara, para quem conhece a conexão com Hegel, é fácil de estabelecer isso, mas a rigor, a meu ver, nem é necessário, né? Porque, assim, tanto que muitos comentadores disso acabam optando por se referir a isso de uma forma mais metafórica, falando na superfície, né? Ou à primeira vista. Então, assim, na superfície das relações econômicas, nos aparecem, o produto do trabalho nos aparece como mercadorias que estão ali para serem trocadas, né? Em relações de... Então, quando a gente entra numa loja para comprar alguma coisa, a gente não pergunta sobre a relação daquilo com o trabalhador, algo assim. A gente
ninguém está interessado ali naquilo como produto de um trabalho, né? que naturalmente sempre é. Né? É aqui que encontro, então, que ela é, por um lado, então é por análise, né, da mercadoria, Marx propõe analisar. Aí encontro, por um lado, que a mercadoria é, em sua forma natural, uma coisa de uso, né? Quer dizer, uma coisa útil. Então, é o aspecto da utilidade, que na linguagem que vem lá de trás, desde o século XVII, na verdade, mas assim, naquela forma clássica, ali se encontra no início da Riqueza das Nações de Adam Smith, né? Essa distinção entre valor de uso e valor de troca, né? A gente poderia evitar uma série de confusões sobre valor, simplesmente falando aqui de utilidade, né? E aí ficaria o termo valor reservado para o valor de troca. Mas, assim, na economia política, essa distinção ela é clássica, né? Então, valor de uso. Mas valor de uso não é um valor no sentido abstrato, ele tem simplesmente a utilidade da coisa, né? Que leva as pessoas naturalmente a querer comprar essa coisa, no caso de ela estar numa relação de troca, né? E nem tudo que tem valor de uso se torna objeto de troca, né? Por outro lado, essa mercadoria é portadora de valor de troca. E sob esse ponto de vista, ela mesma é valor de troca. A análise ulterior do último me mostrou que o valor de uso é apenas uma forma de aparecer, modo de apresentação independente do valor contido na mercadoria, e então parto para a análise do último. Não divido, portanto, o valor em valor de uso e valor de troca, em oposições em que se divide o abstrato. E isso, então, aqui é o que ele está criticando na leitura proposta por Wagner, que Wagner está sugerindo que Marx, no Capital, teria feito uma divisão do valor em valor de uso e valor de troca, por causa dessa confusão, assim, essa ambiguidade do termo valor, uma vez usado, essa ambiguidade desapareceria, assim, em vez de valor de uso, se falasse simplesmente de utilidade, né? Aí teríamos a mercadoria, na análise da mercadoria, eu constato que ela tem utilidade. Tem utilidade, ela não entraria em relações de troca também, né? Mas além da utilidade, ela apresenta um certo valor de troca. Ou seja, ela vale tanto comparado com outras mercadorias que estão ali em relação de troca, ela vale tanto relativamente a outras mercadorias, né? Então, o que o Wagner faz ali é falar de o valor, e Marx está dizendo, não, eu não parto do valor, eu parto da mercadoria e descubro na mercadoria esse duplo aspecto, valor de uso e valor de troca, utilidade e valor de troca, em posições que se divide o abstrato, né? Então, que é proposto ali com Wagner, né? O abstrato seria o valor, né? Mas a forma social concreta do produto do trabalho. Então, ele não divide o valor em valor de uso em posições, mas em que se divide o abstrato. Então, o que se divide não é o valor, mas a forma social concreta do produto do trabalho, que são as mercadorias. Então, mercadoria é, de um lado, valor de uso e de outro, valor. Não valor de troca, uma vez que a mera forma de aparecer, de novo aqui essa contraposição, não é seu próprio conteúdo. Então, essa forma e conteúdo e forma de aparecer, então, nível da aparência e nível da essência, né? Que eu vou, assim, na brevidade dessa exposição aqui, trazer na sequência como isso opera. E para entrar, então, nessa primeira, assim, o pontapé inicial da exposição, se alguém não está ainda familiarizado ou não guardou bem o que foi dito sobre essa diferença entre análise e síntese, né?
como é que isso se encontra, como é que isso é articulado por Marx, né? Deve voltar lá no bloco em que eu falei do método de Marx, porque lá fiz uma rápida exposição do que Marx diz nesse sentido, né? Ele estava lá dizendo que na pesquisa ele procede analiticamente, né? Quer dizer, o método de pesquisa seria o da análise, em que eu parto, né, do objeto como ele aparece, em sua complexidade, e vou investigar os elementos constitutivos desse objeto, né? Isso seria, então, a análise, né? E a exposição, que seria, então, o método da apresentação, o método da exposição, que é o que causa dificuldade na redação dele, porque isso desde para a Crítica da Economia Política de 1859, Marx está procurando ali ser o mais exato possível na exposição, quer dizer, na apresentação desses conteúdos. E tanto que assim, ele é tão exigente nisso que ele acabou não concluindo, né, a redação do livro 2, o livro 3, que é o Capital como todos, a gente não entende ele se não trabalhar esses 3 livros, né? Aliás, na sequência aqui vou entrar nisso também, né? Então, eu para apontar para um detalhe no início, nesse pontapé inicial da exposição, eu introduzo aqui que eu chamaria de a pequena análise, ou análise de partida, porque assim, como se trata ali da exposição sintética, né? O Capital tem como objetivo partir do abstrato, portanto, dos elementos, para o concreto, para a totalidade, né? Então, nesse sentido, o Capital como um todo é uma exposição sintética. Só que, no início, aparece ali uma pequena análise, que são algumas páginas em que Marx não está progredindo sinteticamente, não faz uma exposição progressiva, mas faz uma exposição regressiva. É uma pequena, chama-se então uma pequena análise, ou análise de partida, né? Quer dizer, que eu preciso dessa análise para introduzir o meu conceito de partida, porque o conceito de partida, que é o primeiro conceito, portanto, o conceito elementar na exposição da teoria do valor de Marx, é o conceito de valor, não o conceito de mercadoria. Mas eu só chego ao valor se eu parto de alguma coisa. Eu aqui embaixo incluí aqui casos análogos que eu conheço da filosofia, né? Quer dizer, essas pequenas análises, às vezes os autores têm necessidade de fazer isso. Eu não creio que Marx conhecesse esse procedimento, porque isso no horizonte que eles discutem isso, eles não estudam, quer dizer, eles ignoram os neocantianos que começam a estudar essas coisas naquela época, né? Mas ele não precisa conhecer isso para ter o mesmo tipo de dificuldade. Eu conheço 2 textos em que isso acontece, que no caso de Kant, são os parágrafos iniciais da Crítica da Razão Prática, em que Kant parte de uns princípios bem gerais, né, de um ser racional, para obter, através da análise do que é um princípio racional, obter o conceito de um princípio racional puro, né, que é a lei moral, etc., né? Então, os primeiros parágrafos da Crítica da Razão Prática é um procedimento analítico, né? E a partir daí, então, pelo que eu me lembro, o parágrafo 7, ele introduz a lei moral. A partir daí, então, o argumento continua em forma sintética, né? E em Fichte também a gente encontra na doutrina da ciência, lá no início, né, para ele introduzir o que é o princípio dele, que é o eu, né? Para introduzir o eu, a partir do eu igual a eu, ele começa não com eu igual a eu, mas ele começa porque alguém pode dizer, mas o que é esse eu igual a eu, né? Ele parte na doutrina da ciência de algo que ele considera que todo mundo vai estar de acordo, que é A igual a A, que é o princípio de identidade. Então ele toma como ponto de partida algo que todos estariam dispostos a conceder para mostrar que, para falar de A igual a A, né, para eu operar com o princípio da identidade, eu preciso sempre fazer isso a partir do eu igual a eu. Então ali existe uma pequena análise, né, quer dizer, um pequeno
regressa de um ponto que é tomado como admitido e que depois, a partir do momento que é atingido, no caso dele, do eu posso depois recuperar o princípio de identidade derivado daí. É o que Marx também faz aqui. Inicialmente faz uma exposição, né, mercadoria, valor de troca, e quando eu chego ao valor, a partir do valor, ele depois recupera, agora de uma forma compreensiva, né, o que é o valor de troca, e a partir daí, então, começa a exposição sintética. Né? Então, no primeiro parágrafo do livro 1 do Capital, Marx diz: nossa investigação começa com a análise da mercadoria. Então, essa frase ali, ela confirma, inclusive, o que eu estou sugerindo aqui, que existe ali o começo da investigação, são algumas páginas, né, que estão trabalhando ali analiticamente, ainda, né? Apesar do texto como um todo visar uma exposição sintética. Né? Então, essa análise é bastante conhecida, porque normalmente quando as pessoas começam a trabalhar Marx, as primeiras coisas que se faz é leitura, livro 1 do Capital, né, onde isso aqui é o ABC. Né? Então, partindo da mercadoria, como ele estava dizendo aqui nas Randglossen, na Wagner, né, eu parto da mercadoria e analiso e encontro, então, que ela é, né, valor de uso, valor de troca. Então, tem utilidade, e por causa das pessoas naturalmente vão procurá-la por causa de sua utilidade, elas precisam daquele bem, né, para atender suas necessidades. Né? Mas elas, quando entram em relação de troca com outras mercadorias, né, ou com dinheiro, elas se apresentam com uma segunda característica, que elas são medidas em termos das outras mercadorias. Né? Então, elas se apresentam ali como valor de troca. E aí, então, se descarta ali, que esse descarte ele vai ser contestado em seguida, né? Porque a economia que se forma ali no fim do século XIX, ela vai insistir que é possível explicar as categorias econômicas todas a partir do valor de uso. Né? Então, eles contestam a economia política essa ideia de que o valor de troca ele não pode ser derivado do valor de uso. Né? Porque isso é a teoria do valor-trabalho, assim, o valor de uso não explica, não determina o valor de troca. Por exemplo, o ar é super útil e, no entanto, ele não tem valor de troca. Então, o valor de troca é desvinculado do valor de uso e é tratado, então, como aquele que é fundamental para compreender as categorias econômicas. Né? E aí a teoria clássica, né, da economia política, ela faz uma análise do valor de troca para identificar como base, né, do que está por trás dessas proporções e valores de troca das mercadorias, o valor como trabalho socialmente necessário para produzir aquele bem. Né? Então, as mercadorias, então, é Adam Smith, Ricardo, né? E Marx está aperfeiçoando essa teoria. Nesse sentido, é uma teoria econômica também, apesar de estar ficando claro nessas exposições que o foco de Marx não é salvar a teoria econômica clássica, dar uma versão mais consistente dela. É que essa teoria econômica da economia política clássica, ela permite, e aí assim devidamente exposta, né, ela permite trabalhar de uma forma muito mais crítica às relações econômicas da sociedade moderna, da sociedade burguesa. E é isso que, a meu ver, e na perspectiva de Marx também, é exatamente o que ele chama de economistas vulgares, e depois a economia pura não quer. Não é? Eles não querem uma teoria crítica, eles querem uma teoria que possa ser operacionalizada, né, pelos executivos, né, os executores do capital, para não chamá-los de lacaios do capital. Né? Essa gente não quer saber, né, que o que eles estão movimentando ali
na bolsa ou em especulação financeira, sei lá o quê, envolve sempre trabalho humano. Porque a teoria do valor-trabalho diz isso, o valor que a sociedade pode distribuir, ele todo se origina a partir do trabalho humano. Isso eu vou em seguida apresentar uma citação, uma passagem, que Marx chama atenção para isso, é uma coisa super trivial, mas que essa economia, essa teoria econômica, que se forma então a partir do 1870, né, ela exatamente visa eliminar isso do campo da teoria. Né? Então, essa seria a pequena análise, né, que recua, então, porque o analítico como foi dito lá no bloco sobre o método de Marx, o analítico a gente recua de um determinado elemento dado ou admitido, componente dado, admitido como dado, para chegar aos elementos constitutivos desse dado inicial. Né? Então, isso caracteriza o método regressivo. Então, é uma pequena regressão da mercadoria para chegar ao valor. Né? E a exposição sintética, que é o caminho, então, que Marx está dizendo que é o método da apresentação, começa, então, um pouquinho mais tarde, se a pessoa não presta atenção nesse detalhe e tenta colocar a mercadoria como já constituindo o elemento da teoria do valor, cria uma confusão, porque não é a mercadoria. É essa propriedade que a mercadoria tem de ser portadora de valor. Isso que é o ponto, digamos assim, a lei fundamental. Por isso é trabalhado dentro da teoria do valor pelos marxistas como a lei do valor. Então, a partir daí que vem. A exposição sintética começa com a proposição valor igual a trabalho socialmente necessário. Isso aqui, naturalmente, uma exposição exaustiva, a gente precisa analisar o que é o tempo de trabalho. Eu já simplifiquei um pouco aqui. O tempo de trabalho socialmente necessário, porque em torno disso, né, Marx apresenta toda uma compreensão sociológica dos processos envolvidos, né, entendendo que o valor é uma relação social e então a gente tem que ter uma certa maleabilidade para interpretar esse conceito de tempo de trabalho socialmente necessário, para não fazer uma interpretação que leva a contradições ou a paradoxos dentro da teoria, né, como vai acontecer por muitos adversários, né, de Marx, por muitos anti-marxianos. Né? E então, nessa posição, Marx diz o seguinte: o comum que se apresenta na relação de troca, o valor de troca das mercadorias, é, portanto, seu valor. Quer dizer, eu analiso mercadoria, chega o valor de troca, analisando o valor de troca, eu vejo que então, tem que haver uma coisa comum entre as diversas mercadorias, na medida em que elas devem ser trocadas em certas proporções. E esse comum, então, aí ele introduz o conceito de valor. O comum é o valor, né, que se expressa já como valor de troca. O valor de troca já é uma expressão do valor. A continuação da investigação nos levará de volta ao valor de troca, é o que eu estava dizendo ali, que é quando eu tenho uma pequena análise no início. Por que uma pequena análise e não grande análise? Que não faria sentido. No caso do Capital, ele teria que ter escrito os 3 livros, primeiro do terceiro para o segundo primeiro, e depois expor de novo. É exatamente o que ele estava dizendo lá naquela observação no pós-fácil da segunda edição, né? Como vocês podem ver lá na rápida exposição do método de Marx, né? A diferença entre o método de pesquisa e o método de exposição. A pesquisa faz isso, né? Então, na pesquisa, esse material todo, esses 3 blocos de manuscritos que eu mencionei lá atrás, essa investigação toda tem esse objetivo, né, de fazer análise da totalidade. E ali, então, assim, cada etapa, cada momento, cada termo intermediário, ele é muito importante e precisa ser analisado
com rigor, né, que a pesquisa de Marx a realiza ali. Então, esses manuscritos são muito ricos nesse sentido, porque, inclusive, se encontra muita coisa ali que não se encontra no Capital, né? Faz todo sentido, porque no Capital ele está se esforçando para fazer a exposição. E na exposição, então, ele dizia lá que, quer dizer, as referências metodológicas que a gente tem dele vão nesse sentido de se referir ao método da exposição, ao método da apresentação, como o método progressivo, sintético, né, que parte. A expressão que Marx usa é partir do abstrato para o concreto. Né? E isso na terminologia comum, na filosofia, se chama também método sintético. Né? Porque, assim, o concreto de que se trata ali, isso vem do latim, lá, vem de concrescer, né? Quer dizer, diversos elementos que crescem em uma unidade. E na exposição, então, sintética, eu parto dos elementos que estão fundidos ou concrescidos, né, nessa unidade, para chegar, no fim, a ter uma representação completa dessa unidade concreta. Né? Então, esse é o método sintético, né? Exposição sintética. Marx não usa essa terminologia, mas ela é desde o século XVII, é uma terminologia bem trivial, né? Progressiva, porque ela parte do simples para o complexo, né? Do abstrato para o concreto. Então, Marx estava dizendo aqui que na continuação da investigação nos levará de volta ao valor de troca como modo de expressão ou forma de aparecer necessários do valor, o qual deve inicialmente ser tratado, entretanto, independente dessa forma. E aí ele passa, na sequência, ali a trabalhar ali os elementos que caracterizam o valor como tal. E essa passagem é muito importante até para mostrar que são dois níveis em que a análise se move aqui, o nível do valor e o nível do valor de troca, porque existem passagens em que, infelizmente, Marx sugere que quando ele se refere a valor, se entenda valor de troca, né? E não valor de uso. Mas essas passagens, elas acabam apagando essa diferença essencial aqui, como eu vou entrar agora, né? Porque o valor de troca ele pode ser trabalhado na ordem da aparência. Voltando aqui, o valor de troca já é uma forma de aparecer do valor. E na medida que no valor de troca nós estamos já numa forma de aparecer, né, no nível da aparência, é possível, como pretende, aliás, essa economia que apaga essa diferença essencial, né, que quer apagar isso de toda forma, né, trabalha isso então na ordem da aparência. Na ordem da aparência eu também teria essa sequência ali, quer dizer, eu parto. Assim, se eu ando por ali no mercado, no shopping center, na rua, sei lá, o que me aparece é aquilo que Marx diz no início do Capital e também lá no início para a crítica da economia política, né? Que a riqueza social na sociedade burguesa aparece como um grande amontoado de mercadorias, né? Então, é o que aparece de cara, né? Mercadoria. E aí eu não preciso ir para o nível da essência para fazer essa distinção entre valor de uso e valor de troca. Porque assim, eu vou dizer assim, uma calça, por exemplo, ela tem a utilidade para ser usada, né? Para nos proteger do frio, sei lá o quê, né? Tem sua utilidade, tem seu valor de uso, mas ela também tem um certo preço, né? Que o preço já é uma expressão ou uma forma de aparecer do valor de troca. Nesse nível da aparência, né? O valor de troca ele se expressa no preço, que é a expressão do valor de troca em dinheiro. Né? Então, assim, na superfície mesmo ali do que me aparece, eu também tenho como estabelecer ali essa distinção entre valor de uso e valor de troca. Aqui, mas nesse nível superficial, no nível da aparência, não aparece
o valor, aparece o valor de troca, ou seja, a relação da mercadoria com outras mercadorias em termos de proporção de valor de troca, né? Quer dizer, quanto, quanto de... Eu, como professor, né, posso colocar à venda umas aulas de filosofia ou de alemão. Eu já dei umas aulas de alemão a cobrar, né? Então, eu podia fazer uma... Assim, eu estou lá no shopping, passo na frente da C&A, vejo uma calça e, assim, ali está um preço, digamos, R$ 100. E aí eu faço a comparação. A calça, R$ 100. A minha aula, R$ 100. Eu faço uma comparação em termos de valor de troca, o que cada uma dessas coisas... Na medida em que eu coloco a minha aula à venda no mercado, é parte da teoria econômica de Marx, né, que vem ali de Ricardo, né, que o próprio trabalho, né, o trabalho que se oferece ali é uma mercadoria, né? Então é isso que se faz ali. A partir daí, eu também posso pensar o valor da calça em termos de dinheiro, né, que é a forma de expressão do valor de troca. Então é num nível em que parece que as mercadorias elas estabelecem relações entre si, né, como as proporções, né? Então, uma vez que eu faço essa distinção e dizer, tá, o valor de uso é uma coisa, eu abstraio o valor de uso para agora querer entender o que é o valor de troca. O valor de troca, então, ele se expressa em dinheiro e isso é o preço. E é isso que normalmente está pendurado lá na loja, né? Tem lá uma etiqueta com um certo valor que expressa isso em termos da moeda nacional. Então, esse é o preço da mercadoria. E aí, nessa economia que pretende se dar conta apenas da aparência, ela não quer explicar isso a partir do que para Marx e essa teoria da economia política clássica é o essencial, que é a relação com o trabalho humano, uma vez que se quer apagar isso, né, se tem já desde Sé, né, se tem a ordem na essência é outra, né? Aí temos a pequena análise que recua da mercadoria, valor de troca, do valor de troca, e aí chegamos no início da exposição, que é o valor como tempo de trabalho socialmente necessário, não é? Que se expressa em dinheiro, que é a medida do valor. Então, inicialmente, se entra ali o que foi usado como moeda, né, até chegar aos metais preciosos, né, com uma forma adequada de medida do valor, que é a teoria do dinheiro, derivada, né, da teoria de valor. Então, existe uma exposição derivativa em Marx, ele explica o que é o dinheiro em sua forma originária, né? E aí, como medida do valor, ela pode funcionar como meio de circulação. Quer dizer, ela pode expressar os preços das coisas, né? E aí, como ela funciona como meio de circulação, ela também pode, no fim do processo, em momentos determinados, o dinheiro pode aparecer em si, isso seria a linguagem hegeliana, né? Em si e para si, não em função das mercadorias em que ele faz a mediação da circulação. E aí, antes do desenvolvimento do capitalismo, isso aparece na forma do entesouramento, por exemplo, em que alguém estoca ouro, prata, né? Enterra lá uma prataria, né? Nesse sentido, isso então é retirar o que constitui ali uma medida do valor da circulação para entesourá-la, né? Então, nessa forma do entesouramento, até o desenvolvimento do capitalismo, né, se expressa o dinheiro em si e para si. Quer dizer, o dinheiro tomado como se fosse um valor em si mesmo, né? E não ligado à circulação das mercadorias. E isso muda com o desenvolvimento do capitalismo, em que o dinheiro ele é investido como capital para mobilizar trabalho humano. Mobilizar trabalho humano para se apropriar do produto do trabalho humano, né, e obter, então, nesse processo ali,
Quer dizer, ao se apropriar do produto do trabalho humano, o capital se apropria do valor produzido, né? Porque se trata aqui da produção do valor. E aí, nesse processo, o que o capital visa é a produção de mais valor. Veja que lá na ordem da aparência não aparecem esses conceitos. Enquanto que aqui, para entender como é que o capital... eu nem levei isso muito longe ali na análise, porque esses conceitos de capital, nessa teoria econômica que se atém à aparência, são conceitos muito vagos, né? Como estoques de bens, sei lá o quê. Enquanto que aqui o conceito de capital ele é introduzido de uma forma bem definida, né? E que permite pensar, então, a relação do capital com o trabalho, tendo em vista a produção do mais valor. E o próprio capital, ele dentro do sistema, ele sempre é oriundo de um mais valor apropriado anteriormente, né? O que significa que na origem de todo o processo está sempre o trabalho. Então, dentro do sistema, o próprio capital deve ser derivado. E aí, uma vez que eu entendi que o capital é mais valor apropriado no passado, fica apenas como problema extra a ser explicado, e que Marx, infelizmente, não chegou à redação final dessa parte que está no livro 3 do Capital, é como se constitui, como é que se explica a renda a partir dessa teoria do valor do trabalho. Ali parte ali uma leitura divergente de Ricardo, já entrar na exposição completa da teoria levaria mais tempo, né? Então, a produção de mais valor, então, na relação capital-trabalho, o capital se apropria do mais valor produzido pelo trabalho, e aí entra agora, uma vez apropriado, o capitalista, né, ele tem integralidade dos produtos do trabalho do trabalhador, pertence ao capitalista, né? E com isso ele se apropriou de todo o valor e ele precisa obter um mais valor, quer dizer, tem que realizar no mercado, né, através de venda, e transformar esse mais valor num lucro, que é um conceito que ainda precisa ser derivado, né? Quer dizer, a ideia ali dessa exposição sintética é progressivamente introduzindo os conceitos mais complexos, né, que envolvem então mais operações, como no caso aqui, o mais valor não se expressa diretamente em lucro. Assim como o valor não se expressa diretamente em preço, o mais valor também não se expressa diretamente em lucro. O que determina o preço e, por tabela, o lucro que o capitalista pode obter é a concorrência de capitais, porque o capitalista ele produz uma certa quantidade de mercadorias e ele, no momento que ele quer colocar isso no mercado, ele concorre com outros capitais que estão fazendo a mesma coisa, né? Então, é na concorrência de capitais que se faz a distribuição a partir da concorrência de capitais, que se faz a distribuição do mais valor extraído do trabalho assalariado entre capital, não é, que é o lucro, e propriedade fundiária, que é a renda. Então, isso se dá mediante concorrência de capitais e concorrência no mercado, né? Então, distribuição do mais valor, o mais valor é distribuído entre o capital e a propriedade fundiária, porque a parte que fica com o assalariado, né, com o trabalho, é exatamente o valor, né, em relação ao qual o mais valor é o plus, né, o mais. E aí, no fim da exposição, lá no fim do livro 3 do Capital, Marx chega, então, aquilo que na Riqueza das Nações de Smith, por exemplo, se encontra bem no início do texto. Ele chama de fórmula trinitária, né, que é a distribuição dos rendimentos ou da riqueza segundo a parte que toca ao trabalho, que é o salário, ao capital, lucro, e à propriedade fundiária, renda. Então, a gente tem isso também na ordem da aparência, né? Só que lá não aparece a relação disso com toda essa cadeia que é constitutiva da teoria do valor da economia política clássica, né? E
da teoria do valor de Marx, né? Que é essa cadeia que parte a partir do valor. Então, a teoria do valor em Marx é essencialmente isso, né? A exposição, ou método progressivo, né? O método da exposição, que faz uma apresentação sintética do abstrato para o concreto, né? Partindo, então, do valor, né? Por essa cadeia valor, que se expressa em dinheiro, né? Que vira capital, e aí Marx se dedica bastante a investigar como é que se dá essa transformação de dinheiro em capital, né? Produção de mais valor, porque quando se introduz o capital, se tem a produção de mais valor, concorrência de capitais para poder chegar ao preço, né? Para poder chegar ao custo de produção, né? Certo? Então, esse seria um resumão, né, do que constitui ali a cadeia que Marx precisa explicar, não é? Em três. Então, a parte da produção de mais valor, essa cadeia valor, dinheiro, capital, produção de mais valor, a gente encontra no livro 1 do Capital. E os demais elos da cadeia expositiva se encontram no livro 2 e no livro 3. Por isso é preciso estudar os 13 livros para entender a teoria como um todo, né? Então, com relação a essa exposição, Marx escreve uma carta a Kugelmann logo depois da publicação já respondendo às críticas que ele recebeu da primeira edição do livro 1 do Capital, de 1867, em julho de 1868, ele escreve a Kugelmann que a conversa sobre a necessidade de demonstrar o conceito de valor se baseia apenas no total desconhecimento, tanto da coisa de que se trata, quanto do método da ciência. Então, esse ponto ali que sempre de novo se bate ali, que Marx não demonstrou. E isso que eu queria entrar um pouco na sequência aqui sobre... Existem em todas as ciências, existem conceitos, né, que não se demonstram, eles são introduzidos. O ponto de partida de uma teoria científica, ele é introduzido e compreendido, então, nessa introdução de determinada maneira pelos autores, né? Mas ele, por sua vez, ele não é objeto de uma demonstração, ou para falar a linguagem lá da filosofia da ciência, ele não é verificável. Então, como é que se entende, o que torna ele aceitável se ele não pode ser verificado? O que a gente pode verificar, nesse caso aqui, é o valor de troca das mercadorias, né? Mas que esse valor de troca já expressa um valor, e que esse valor nada mais é do que a representação do tempo de trabalho socialmente necessário, né? Ou então, como Marx chama isso, né? O verter um certo tempo de trabalho na mercadoria. Isso já é digamos assim, uma hipótese de trabalho, né? Então, é aí que entra o componente decisivo, né, da teoria. Mas Marx tem aqui nessa exposição, que é bastante, assim, ainda na superfície da coisa, acho que ali está se articulando o que é propriamente, que não pode ser esquecido quando a gente pensa, né, no que essa teoria da economia política clássica permite fazer. O que Marx diz lá para o Kugelmann, na carta dele: qualquer criança sabe que pereceria toda a nação que suspendesse o trabalho, não digo por um ano, mas por algumas semanas. Ou seja, a sobrevivência das populações, para a sobrevivência das nações, o trabalho é o fator de referência, né? O trabalho que produz as coisas que nós precisamos para sobreviver, né? Qualquer criança sabe também que as massas de produtos correspondentes às diferentes massas de necessidades requerem diferentes e quantitativamente determinadas massas do trabalho social global. E aí entra essa coisa, né? A sociedade como um todo produz uma certa massa de bens que podem ser consumidos, né? Quer dizer, a sociedade como um todo produz uma massa de mercadorias que vão atender às necessidades de todos. Isso, então, ali é muito claro, né, o que significa a relação do trabalho com os produtos do trabalho, tomada nesse nível bem geral, tá pacífico, e qualquer criança entender. Claro que ele está falando aqui
assim, literariamente, né? Se trata de criança, qualquer um, né? Entende isso, né? Que essa necessidade da distribuição do trabalho social em determinadas proporções, e aí vem a questão da distribuição, né, do trabalho, em que proporções isso vai ser distribuído entre quem, né? Então ali começa agora a aparecer aquela fórmula trinitária que tem 3 classes, né, de agentes presentes na sociedade como um todo, que são então, os trabalhadores, os capitalistas e os proprietários de bens imóveis, né? Como é que se dá, em que proporções se dá essa distribuição, né? Então, que essa necessidade da distribuição do trabalho social em determinadas proporções não pode, de modo nenhum, ser suprimida por uma forma determinada da produção social, mas apenas mudar sua forma de aparecer, é autoevidente. Não se pode suprimir, em geral, leis naturais. O que pode mudar em estados históricos diferentes é apenas a forma em que essas leis se impõem e a forma em que essa distribuição proporcional do trabalho se impõe num estado social, que é então o que interessa aqui da sociedade moderna, burguesa e capitalista, né? Então, a forma em que a distribuição proporcional do trabalho, o trabalho, de acordo com a teoria do valor de Marx, da economia política clássica, o trabalho é a fonte de todo o valor, né? Mas como se dá a distribuição, em que proporções, né? Se impõe num estado social em que a conexão do trabalho social se faz valer como troca privada dos produtos do trabalho individual, é justamente o valor de troca desses produtos, né? Porque assim, se um estado social, o trabalho social, ele é de saída socializado, quer dizer, é um trabalho coletivo, ele também não vai se expressar como valor de troca, ele não é produzido, no caso, o produto do trabalho social em comunidades que não produzem privadamente, mas produzem coletivamente, o produto do trabalho social não se apresenta na forma de valor de troca, portanto, também não na forma de valor. Na sociedade, então a sociedade moderna, a sociedade burguesa, é esse estado social em que a conexão do trabalho social se faz valer como troca privada, porque a produção é privada, né? Então o trabalho mesmo se pensa assim, ficticiamente uma sociedade pré-capitalista em que os proprietários, que é uma hipótese que sempre não aparece, é uma ficção que aparece ali nas pesquisas de Marx, né? Como nós vimos, aliás, ali em relação à circulação simples, né? Essa ficção, né, mesmo ali, se opera, que é uma ficção, aliás, da cultura burguesa, né, do pensamento burguês, né, se opera com essa ideia, né, de que o trabalhador é proprietário do meio de produção e proprietário daquilo que ele produz, proprietário do seu trabalho, que ele leva então ao mercado. Mas mesmo nessa situação em que nós não tivéssemos a contraposição capital-trabalho, tivéssemos só o trabalho e o trabalhador como proprietário do meio de produção e proprietário do produto do seu trabalho, mesmo ali, mesmo nessa situação fictícia, se trataria de trabalho privado. E mesmo isso está sendo submetido à crítica, quando Marx trabalha a crítica da economia política, né? Então, precisa levar em consideração aqui esse componente de que se trata de trabalho privado, e uma vez que se trata de trabalho privado, é preciso realizar relações de troca, que são relações de troca entre agentes privados, né? E ali aparece, então, o valor de troca como a expressão básica, né, desses produtos, né? Ainda, então, nessa sequência aqui, eu volto aqui Engels de novo, porque você se lembra que tivemos um bloco sobre a relação Marx-Engels, né? Porque aqui Engels também, Engels é a piada que eu faço, né? Vou acabar com a soma de Marx-Engels, né? Acabar com Engels, né? Que é essa linha de leitura que a gente desenvolve ali, Neue Marx-Lektüre, faz essa separação, né? Bem clara.
Engels e Marx. Então, parte disso que ele apresenta ali naquele texto de 1895, né? Tem que lembrar aqui que o terceiro volume do Capital foi editado por Engels e publicado em 1894. Em 1895, Engels vem a falecer, de modo que esse texto que aparece, que depois é juntado na Marx Engels Werke ao terceiro volume do Capital, esse texto é póstumo, um texto póstumo de Engels. E eu comentei parte desse texto, que é aquela confusão entre circulação simples e produção simples de mercadorias, né? E o que isso significa em termos de desvio na interpretação da teoria, da crítica da economia política de Marx, né? Mas naquele texto também tem um aspecto que eu acho relevante, que eu queria trazer aqui, porque ali existe uma recusa por parte de Engels de uma interpretação alternativa de como funciona essa teoria do valor em Marx. Né? Quer dizer, eu não estou dizendo que Marx mesmo interpreta a sua teoria nesse sentido da dialética hegeliana, que se ele flerta ou não flerta, isso é uma outra história, mas ele tem uma autocompreensão teórica, né, que nós não necessariamente precisamos. Se isso traz complicações extras e que não rendem grande coisa, nós podemos eventualmente estudar e levantar hipóteses, como desde aquela época até hoje vem sendo levantado por autores, né? Isso poderia ser lido também de acordo com outras, né, digamos, outra epistemologia, outras formulações de compreensão, né, do que é uma teoria científica, né? E ali naquele texto que saiu na Neue Zeit, né, do Kautsky, né? Ele esse Konrad Schmidt, ele é um social-democrata, e então a relação ali não é de antipatia, simplesmente ele contesta aqui no texto, né, fala do Schmidt. Depois eu vou citar uma passagem de uma carta em que ele se dirige a Schmidt, né? E também Schmidt dizia, Engels lá, tem dúvidas formais sobre a lei do valor. Então, lei do valor é a expressão que se fixa ali entre os marxistas para se referir a esse básico da teoria do valor, que é a rápida exposição que eu fiz. Espero que seja suficiente para tornar claro para vocês ao que ele se refere com a lei do valor. Que isso é, assim, a pedra-chave, né? É a chave de leitura de todo o resto, porque tudo se constrói em cima dessa teoria do valor, porque é por tabela, então vem a expressão em dinheiro e capital, tudo isso são formas modificadas, né, do valor. Né? Porque o Schmidt, ele a chama uma hipótese científica levantada para a explicação do processo real de troca. E em carta privada, ele define a lei do valor dentro da forma de produção capitalista diretamente como uma ficção, ainda que teoricamente necessário. E aí, quando a gente levanta alguma informação sobre Konrad Schmidt, ele é um social-democrata, mas ele também circula um pouco teoricamente ali no contexto dos neocantianos, porque muitos dos neocantianos, o neocantismo é um fenômeno da história da filosofia ali nas últimas 3 décadas do século XIX. Então, é meio que paralelo a isso que está acontecendo aqui, né, nas edições do Capital, etc. E ao trabalhar isso, esse termo da ficção, ele aparece bem claramente no outro contexto, que é um neocantiano, que eu vou mencionar em seguida. Mas eu queria apontar para essa formulação, que eu não fui atrás onde é que o Schmidt faz isso, mas é essa expressão de hipótese científica, que se aponta para essas reflexões. Porque o que a gente chama hoje de epistemologia, filosofia da ciência, teoria do conhecimento, e são expressões que remontam a esse desenvolvimento teórico dos neocantianos. Eles extraem de Kant, né, uma reflexão sobre o que é ciência moderna. Né, e nesse contexto que se começa então a criar a consciência de que
O que a ciência moderna faz não é simplesmente descrição de fenômenos, mas ela sempre levanta uma teoria, e a teoria ela é construída em cima de hipóteses. Né? Então, a hipótese científica ela não pode ser diretamente verificada. Ela se sustenta na medida em que a hipótese ela permite explicar aquilo que eu observo. Então, é uma relação interna à teoria. E quando a hipótese, por exemplo, as hipóteses lá de Newton, lá no fim do século XIX, começa a não explicar mais os fenômenos, aí chega o momento de se formular novas hipóteses. Né? Então, mesmo as hipóteses de Newton, que se sustentaram por 200 anos, não é? Elas não eram uma verdade era simplesmente a base da teoria, né, que se introduz teoricamente e que não pode ser verificado diretamente. Né? Então, essa história que Marx estava lá dizendo, estão cobrando de mim que eu demonstre o valor. O que eu posso dizer é que, assim, eu estou explicando, né, como é que se distribui a riqueza produzida com base no trabalho humano, né? Como é que funciona isso. Só que como ele pensa isso em termos da lógica hegeliana, ele e Engels simplesmente se fecham para essa discussão toda que está ocorrendo nessa época em termos da compreensão da teoria científica. Né? E aqui a gente pode traçar uma analogia com o caso do conceito de gravitação universal, que é o conceito mais central lá da física newtoniana, né, na explicação dele do sistema solar, né, porque ele não chega a extrapolar isso. Mas assim, ele pensa dar conta do sistema solar, ou seja, os fenômenos que a gente observa no céu e na Terra, né, a partir de um único conceito de gravitação, que é a gravitação universal. E ali em Newton tem uma parte da biografia dele que inicialmente ele introduziu a lei da gravitação universal, o princípio da gravitação universal, como hipótese. Ele entendia então que é uma hipótese que com essa hipótese eu consigo explicar o que eu observo. Sem essa hipótese eu não consigo explicar o que eu observo. Então eu vou introduzir a hipótese para explicar. Só que aí ele começou a ser visto como uma hipótese, como fornecendo uma hipótese alternativa à hipótese dos vórtices de Descartes, e ele não queria simplesmente aparecer como alguém que está rivalizando com o filósofo, né? Mas ele queria, de fato, apresentar a teoria dele como uma teoria única, verdadeira, única científica. Né? E aí ele altera os textos, né? E acho que, a meu ver, isso teve consequências funestas, né, para o desenvolvimento da compreensão da ciência moderna, porque ele passa a tratar a gravitação universal como uma lei obtida por indução. Quer dizer, eu observo né, os fenômenos e a partir da análise, né, do que eu observo, eu por indução, porque ele não explica direito o que seria essa indução, né, porque o máximo que eu poderia por indução fazer é uma universalização, uma generalização dos fenômenos observados. Só que a gravitação universal não é algo que se observa. Ela é introduzida para explicar aquilo que se observa. E aí eu passo a ter uma teoria nesse sentido moderno. Essa consciência de que a teoria, a ciência moderna, ela também se distingue de tudo que se fez antes, né? Por essa construção de teoria, usando recursos matemáticos, né, etc. É sempre baseado em certas hipóteses, né, que podem depois ser descartadas e trocadas por melhores. Essa consciência se constitui só a partir dos neocantianos e já num contexto em que a física newtoniana está entrando em crise, né, porque ela não consegue explicar alguns fenômenos que se manifestam nessa altura. Né? Então, para a gente se aproximar de uma forma bem mais neutra e levando em consideração outras tentativas de dar conta do que Marx faz ali, a gente tem que trabalhar essas opções, né, em termos de epistemologia, né, como se encontra também na física, ou no caso da biologia, a hipótese de Darwin, né, da seleção natural, ela também é uma hipótese de trabalho que permite explicar, né? E nesse sentido ela é considerada científica, enquanto que a hipótese criacionista, né, que não explica nada,
só deixa um monte de coisas ali, porque Deus teria criado ossos, né, etc. Os ossos dos dinossauros. Então, antes de Darwin, tinha esses debates assim que se tinha ali os criacionistas tentando argumentar que Deus devia ter suas razões, né, mas isso não é uma explicação. Né? Então, na resposta que Engels dá 12 de março de 1895, ele menciona os estudos kantianos de Schmitt em relação ao conceito de ficção, de modo tal que você, então, escrevendo para Schmitt, né, degrada a lei do valor a uma ficção necessária, assim como Kant degrada a existência de Deus a um postulado. Isso não tem nada a ver, mas a ideia da ficção, isso vem diretamente de Kant, que é aquele als ob dele. Isso foi trabalhado sistematicamente por um neocantiano chamado Hans Weinger, que é um ficcionalista entre os neocantianos. Quer dizer, porque essa ideia da ficção, se você já trabalhar em filosofia da ciência contemporânea, isso aparece de uma forma muito forte, às vezes aparece como um mito útil, né, como conceito teórico, né, que é assim, então, ficção nesse sentido de que propriamente não é algo que se refere a algo, né, mas que tem uma função essencial dentro do corpo da teoria, né. Então, apesar de só publicar em 1911 o livro de Weinger, a filosofia do como ser, um sistema das ficções teóricas, práticas religiosas da humanidade. Então, aqui ele trabalha também as ficções teóricas, e o título do livro usa uma expressão de Kant, que é o como ser, né? A filosofia. Então, Weinger é conhecida por essa sua filosofia do como ser. Esse livro ele procede de sua tese defendida já em 1877, então as publicações e os debates ali. Então essa provavelmente o que o Schmitt está ali sugerindo com a ficção vai nessa direção, né, da ficcionalização desses conceitos teóricos, né, que os neocantianos estão começando a entender. Né? Existem certos conceitos dentro de uma teoria que não se referem a objetos. Eles funcionam só dentro de... E se eu cobro de alguém que ele me demonstre, né, que ele verifique ou aponte o objeto a que se refere aquele conceito, né? Ele não entendeu o que é a teoria. O que Marx estava dizendo é que quem cobra de mim uma demonstração do conceito de valor não entendeu o procedimento teórico, né? Então, eu posso fazer uma reconstituição disso em termos desse método hipotético dedutivo, né? Que seria, então, a hipótese fundamental seria a lei do valor, né? E derivo dali, então, toda a cadeia de conceitos que nós vimos ali atrás, né? Para Engels, nessas considerações metodológicas, diz ele, não é suficientemente levado em consideração que aqui não se trata só de um processo lógico, mas de um processo histórico e de sua reflexão especular no pensamento, a sequência lógica de sua conexão interna. Bom, parte disso eu já comentei lá no bloco sobre a relação de Marx com Engels, né? Mas aqui aparece essa compreensão equivocada, a meu ver, do que Marx faz ali, como se que Marx, como nós vimos lá, está dizendo o contrário disso, que não se trata de uma reflexão especular, que o lógico ele constitui uma reflexão especular no pensamento daquilo que ocorre com o processo histórico, né? Não é essa relação, não é. Marx diz exatamente o oposto, né? Que o processo histórico ele não bate com a exposição sistemática, porque o valor ele só se impõe a toda a sociedade no sistema capitalista, que é a fase final da história. Então, do jeito que ele expõe isso no projeto do Capital, não corresponde à sequência que isso aparece na história. Então, Marx é muito explícito nesse sentido, e Engels insiste aqui também nesses textos sobre uma outra interpretação. Para encerrar, eu queria trazer aqui um problema bem central da teoria do valor como exposto por Marx e que hoje assim toda essa economia, né, neoclássica, depois o neoliberalismo, o liberalismo que deriva daí, o neoliberalismo, eles quando se refere a Marx é sempre para descartá-lo porque já foi definitivamente. E muitas vezes se retoma esse artigo de Böhm-Bawerk, que aponta, a meu ver,
é um artigo de 1896, ele aponta de uma forma bem direta, né, e de forma correta também para uma aparente contradição entre sistema e fatos. Ele aponta para a contradição e não leva em consideração que Marx mesmo aponta para isso como uma contradição aparente. Mas entender essa contraposição é muito importante para a gente saber como é que se lê o Capital como um todo, e não só o livro 1, sei lá. A gente tem que ler os 3 livros por causa desse problema aqui. Então, esse é o problema da contradição aparente entre a lei do valor e a determinação dos preços pelo custo de produção. Porque, como apresentei rapidamente lá atrás, pela lei do valor, né, todo valor ele tem sua fonte no trabalho. E aí eu preciso explicar como se produz em certas formações econômicas um mais valor que é apropriado por outras categorias sociais, por outra classe social, né? Então, a fonte do valor, que é o trabalho humano, o trabalhador, que é a fonte do valor, ele não fica com a integralidade do valor. Aliás, ele entrega o valor que ele produz em troca de né, que equivale ali a um mínimo para ele sobreviver. Né? O produto do trabalho, do trabalhador, dentro dessa relação capital-trabalho, é apropriado pelo capital, né, pelo capitalista, né? E aí se distribui via mais valor, né? O mais valor é distribuído entre o capitalista e o rentista, né? De acordo com a lei do valor, né? Só que aqui no livro 1, Marx interrompe essa história de uma certa altura, porque ali ele está apenas tratando da produção do valor, né? E particularmente de como se trata da produção do capital, né? Ele trata ali da produção do mais valor. Então, quando ele chega no capítulo 9 do livro 1 do Capital, nesse ponto, né, em que se começa a mostrar ali a divergência, né, entre valor e custo de produção, né, ele diz lá, numa certa altura, o seguinte: as massas de valor e mais valor produzidas por capitais diferentes se relacionam com o valor dado igual ao grau de exploração da força de trabalho diretamente com as grandezas dos componentes variáveis desses capitais, quer dizer, de seus componentes convertidos em força de trabalho viva. Então, isso é a lei do valor. Esta lei contradiz abertamente toda a experiência baseada na aparência. Todo mundo sabe que um fiador de algodão que calcula os percentuais do capital total empregado, aplicando relativamente muito capital constante, quer dizer, maquinário, prédios, etc., e pouco variável, o que ele investe em salário, né? Nem por isso fica com menor ganho ou mais valor do que o padeiro que põe em movimento relativamente muito capital variável. Quer dizer, ele gasta muito com os funcionários dele e pouco capital constante, que ele precisa de pouco maquinário, né, movimento, menos tecnologia, etc. Então, e aí vem essa contradição aparente, como se os preços que se determinam no mercado a partir do custo de produção, que leva em consideração, que embute também ali a taxa média de lucro, né, porque nenhum capitalista investiria num certo setor se ele não tivesse ali a expectativa de um retorno do lucro, né? Quer dizer, da realização de um mais valor nesse contexto. Então, isso é muito fácil de entender isso se a gente compara ali o caso do padeiro. Aqui fica meio caro, meio confuso, o fiador de algodão, fabricante. A gente poderia pegar ali algum prestador de serviço, por exemplo, digamos, de plotagem, alguma coisa de setor gráfico ali, que importa uma máquina caríssima, né, para ter alta eficiência ali para poder atender partidos políticos, imprimir folhetos e essas coisas ali. Digamos, uma máquina de 10 milhões que é atendida ali na loja dele, ali, digamos, por meia dúzia de trabalhadores, né? E que para atender isso não precisa ter mais qualificação do que quem ajuda o padeiro lá a fazer pão, porque isso também é um ofício que precisa ser aprendido, né? Digamos que eles têm a mesma
qualificação e, portanto, estão no mesmo nível salarial, né, de princípio. Né? Esse que investe ali uma fortuna para ter ali a sua loja de produtos gráficos, né, ele obviamente está mobilizando muito mais capital constante, né, o capital da máquina, tudo que está envolvido ali, do que o padeiro, que com um pouquinho de algumas máquinas básicas ali, talvez 100 mil, ele já consegue montar a padaria dele, né? Então, a divergência das duas coisas é que em cima da mesma quantidade de trabalho, quer dizer, o tempo de trabalho que é empregado ali, no outro caso, né? Eles não podem obter o retorno do seu capital diretamente do mais valor apropriado. Porque, nesse sentido, ambos se apropriam da mesma quantidade de tempo de trabalho que é realizado, digamos, cada um emprega ali meia dúzia de trabalhadores. Né? Então, para explicar, não é, como esse elemento, custo de produção, ele pode ser derivado da teoria do valor, Marx diz aqui, né, para a solução dessa contradição aparente, são necessários ainda muitos termos intermediários. Não é que é então toda a sequência que esses termos intermediários, Marx estava trabalhando nisso, né? Porque a versão que a gente conhece, o livro 2 e o livro 3, é a que foi editada por Engels, né? Os textos, usando textos de meados da década de 1860. O Marx não chegou a redigir, porque ali na redação ele certamente teria tomado cuidado para não faltar nenhum desses elos intermediários, que é muito importante. Eu apresentei lá atrás rapidamente o essencial para entender que, assim, no mercado dominado pelo capital, se tem a concorrência dos capitais. Então, essa é a totalidade dos capitalistas que se apropriam da totalidade do produto de trabalho. Não é? E a distribuição se dá de acordo com o custo de produção. O custo de produção leva em consideração a quantidade de capital investido, capital constante também. Né? Então, no processo, né, na equiparação que se dá no mercado, né, esse que montou a loja dele investindo alto capital em maquinário, né, ele obtém pelo produto dele ele extrai dali o retorno da parte do capital que ele investiu, não em capital variável, mas em capital constante. Então, pela concorrência entre os capitais de diversos setores, né, se dá essa equiparação. Então, no mercado, na verdade, o que determina é o custo de produção. Então, a meu ver, eu fiz... Aqui tem uma história engraçada, porque esse aspecto aqui eu caí, que motivou uma leitura posterior da teoria de Marx, uma leitura do Capital de Marx e dos textos correlatos, né? Eu tinha uma leitura lá atrás do Capital, eu achava que eu tinha lido o Capital e, na verdade, tinha lido só um pouquinho do livro. Quer dizer, eu tinha lido o livro 1, mas de uma forma muito superficial. Eu tive ali uma oportunidade de participar de um grupo de leitura do Capital no Arquivo Hegel, foi em 2003. Eles tinham um grupo lá dentro eram tudo pesquisadores, né, ligados a Hegel, eles tinham um grupo aberto ali, inclusive para a cidade, pareciam uns camaradas, né, sindicalistas, umas coisas assim, e se lia ali o Capital. Mas eles estavam fazendo aquela leitura mais assim, parágrafo a parágrafo, e de vez em quando alguém fazia alguma observação, mas não era assim uma leitura muito preocupada, né, se isso tem consistência ou não, né? E aí, né, nós casualmente, nesse ano ali, o grupo chegou nesse capítulo 9. E quando nós chegamos nessa altura ali, eu comecei a tropeçar no texto, porque como eu estava ali sem fazer nada, eu comecei a pensar o que o Marx estava dizendo ali e começou a ficar, não consegui mais entender como é que se pode. Porque eu achava que era assim, o valor, ele se expressa diretamente, né? Tem elas intermediárias, coisa nenhuma, né? E aí eu fiquei várias sessões lá enchendo o saco do grupo, né? Como um bom estudante deve fazer, né? Sempre encher o saco
professores e dos colegas, né? Até que, uma certa altura, um dos membros do grupo, que é um pesquisador lá, ele vinha da Universidade de Hannover, ele tinha trabalhado com estudiosos de Marx lá da Universidade de Hannover. Ele estava atualizado na literatura, né? E uma dessas alturas em que eu estava atrapalhando o grupo para ir adiante, ele se levantou, foi para o quadro e me explicou isso que eu estou expondo aqui, que ali que há um problema, só que Marx não resolve esse problema aqui, né? Então foi a partir daí, aí a explicação dele, eu disse, então eu não entendi o Capital. Aí eu voltei para o Brasil e disse, uma hora dessa eu vou... E aí eu reservei, eu acho que foi lá em 2006, eu fiquei o ano inteiro trabalhando essa montanha de material para ver se o Bench é o sobrenome desse alemão, né? Ele é muito, muito bom. Compreensão de Hegel, de Marx, um pessoal muito bom lá no arquivo, né? E aí eu fiquei assim, será que o Bench tem razão, né? Ler esse negócio, né? Pois é, eu fiz uma leitura sistemática naquela época, né? E aí a solução que Marx apresenta aparece no capítulo 10 do livro 13, o Capital, né? Mesmo com a dificuldade editorial que está envolvida nisso, que isso, na verdade, é uma edição preparada por Engels, não é a redação definitiva de Marx, eu creio que Engels conseguiu juntar o material ali para tornar, pelo menos, convincente o argumento. A gente tem que ler ele com um pouquinho de caridade, né? Esse livro, sobretudo o capítulo 10, né? Então, para encerrar essa conversa, eu ia cotejar aqui com Adam Smith, mas aí, como a conversa já vai longe, né? Eu recomendo vocês, a partir disso que foi dito aqui, vocês veem que esse mesmo problema ele se encontra de uma espécie de contradição aberta, né? No capítulo 6 do livro 1 da Riqueza das Nações. Eu queria encerrar essa conversa de hoje aqui apontando para esse texto do Böhm-Bawerk. Eu não sei, deve ter tradução por aí, né? Eu fiz uma leitura disso no original, que também está disponível na internet, né? Esse artigo de 1896 com o título de sobre a conclusão do sistema de Marx. A conclusão aqui é a finalização do sistema de Marx, que veio então com o livro 3 do Capital, que tinha então sido publicado em 1894, e o Böhm-Bawerk, ele então reconstitui um pouco a história da expectativa que o livro 1 tinha causado. Ele cita essa passagem que eu traduzi aqui para apresentar para vocês. Ele cita essa passagem que criou essa expectativa, e agora, aí ele faz toda essa encenação, né? Agora que temos aqui realizada, né, a apresentação dos muitos termos intermediários, né? Que decepção! Uma contradição flagrante entre sistema e fato. Então, assim, o artigo dele é bastante interessante nesse sentido, porque ele realmente toca num problema que a gente tem que trabalhar e resolver na leitura do Capital, nos 3 livros, né? E ele constitui a grande referência até hoje para todos os que de cara rejeitam a teoria do valor de Marx, né? Eu espero, então, nessa apresentação aqui, ter apresentado alguns elementos que são necessários para a gente se ocupar disso, e também tornado, assim, claro que essa é uma teoria que não está morta, né? Que ela está ali, que, assim, a uma certa altura, passei a trabalhar com a teoria neoclássica como sentido assim, uma teoria alternativa e não como algo mais ideológico, né? Mas sempre dentro dessa perspectiva, né, do Kuhn, né, da revolução científica, mudança de paradigma, né, em que eu admito, assim, a minha questão era a seguinte: se ali era necessário mudar o paradigma, e havia necessidade mesmo. Eu reconhecia essa teoria econômica contemporânea
como uma teoria, de fato, quer dizer, como um novo paradigma, então, pela mudança de paradigma. A única questão que eu tentava entender era se era realmente essa troca teria sido tão necessária como a mudança de paradigma da física newtoniana para a física einsteiniana. Então, assim, por muitos anos fiquei trabalhando, lendo a teoria do valor de Marx, nesse sentido de tentar mostrar que era uma teoria sustentável, que ela poderia, e ela continua, aliás, até hoje sendo aprimorada. Sempre tem autores, né, se dedicando a trabalhar também a dimensão teórica dessa crítica da economia política de Marx, né? Mas mais recentemente, com o que a gente tem assistido e vendo todos os debates e entendendo melhor o que é neoliberalismo e como o neoliberalismo é uma espécie de aplicação radical da teoria neoclássica ali, eu aos poucos começo a me convencer que não foi nem mudança de paradigma que houve ali, né? Que é simplesmente uma opção política e ideológica que levou ao abandono da teoria do valor trabalho, né? E em parte motivada, inclusive, pela teoria do valor de Marx, porque eles queriam se livrar de toda essa conversa, né, de que a única fonte de valor é o trabalho, e que, portanto, o capital e o rentista, eles exploram o trabalho, blá, blá, blá. Não pode isso. O cara está lá trabalhando para um bilionário, ele não quer saber disso, né? Então, ele tem a teoria, entre aspas, né? Então, a essa altura do campeonato, estou mais inclinado a considerar essa teoria econômica contemporânea como mais ideológica do que propriamente teoria, que, portanto, não teria ocorrido ali uma mudança de paradigma. É uma outra. A gente tem que descrever isso